Olá a todos, mais uma vez. Gonçalo Castanho, especialista em Psicologia da Performance Humana. Colaboro com vários atletas, jogadores de ténis de várias idades, diversos enquadramentos, e estou aqui hoje para vos falar um pouco sobre aquilo que é a intervenção psicológica por parte dos treinadores, numa lógica daquilo que são os aspectos fundamentais que sustentam, de certa forma, aquilo que é a carreira do treinador e que concretizam recomendações que podem ser úteis para a prossecução de uma carreira de sucesso. Portanto, numa lógica daquilo que poderá ser a operacionalização e a concretização do papel de treinador, em alguns aspectos relacionados consigo e na relação com a envolvência exterior de tudo aquilo que é o mundo do ténis, como é que, de certa forma, podemos aumentar a eficácia da intervenção do treinador, como é que o treinador pode gerir de uma forma mais previsível e com mais eficácia a sua carreira e como é que pode, de certa forma, melhorar o seu rendimento, a sua prestação e, decorrentemente, provocar essa melhoria também nas pessoas com as quais está envolvida, de uma forma muito direta, naturalmente, nos atletas. E, portanto, temos aqui alguns pontos que irei abordar e que me parecem que podem, de certa forma, ajudar-vos a refletir um pouco sobre o vosso papel e sobre a forma como têm vindo a fazer o vosso trajeto e, eventualmente, alavancá-lo para um patamar de maior sucesso e de maior impacto com aqueles com os quais vocês colaboram. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar é a relação treinador-atleta, portanto é uma relação estruturante naquilo que é a realidade do ténis, como modalidade individual. Esta relação individual, esta relação treinador-atleta, nesta modalidade individual, tem um espectro ainda maior do que noutras modalidades, sobretudo numa lógica de desenvolvimento, que é o grosso daquilo que são os praticantes de ténis que visam depois ascender a um alto rendimento, naquilo que é o percurso até à ascensão ao topo e também no topo. Esta relação é nevrálgica e é um ponto fundamental da ação do treinador e, portanto, daí esta ser uma recomendação fundamental, tentar estabelecer um bom relacionamento com os atletas e tentar potenciar a eficácia desse relacionamento, porque o mesmo acaba por ser vital, nomeadamente, como já vimos, numa modalidade de grande desgaste, onde a tendência ao permanecer com o atleta durante um período alargado de tempo é haver uma certa erosão, onde os desafios se vão diversificando e complexificando. Este aspecto é sobressaliente e é fundamental. Vai desde a esfera do treinador-atleta in-court até off-court, e tudo aquilo que é o backstage da performance, tudo aquilo que é a preparação, tudo aquilo que é a dimensão humana, é de facto um aspecto essencial. Um, as you know, when you coach somebody, it's first about learning. You have to learn them. I can't help you by just giving you information. So I'm very receptive to understanding how he thinks. Asking him. I wanted to know from him right away why he thinks he's so good. How does he see himself? Good. How does he see himself? Because now you see how somebody thinks. You see how somebody feels. I wanted to understand how much he thinks about the other side of the court versus the way he feels. So you learn them, and then. Duas lendas do ténis mundial, André Agassi e Boris Becker, o mesmo atleta em questão, Djokovic, os dois foram treinadores do Sérvio, e fica aqui espelhado neste pequeno excerto a preocupação de um atleta que atingiu um sucesso tremendo, como o Agassi, no papel de treinador, toda a humildade, toda a preocupação em tentar perceber aquilo que são as especificidades
do atleta em si, neste caso um atleta também de renome, um atleta de um nível muito elevado, onde um detalhe pode fazer a diferença, mas o mesmo passa-se no dia-a-dia, em que nível for, em que idade for. Há que procurar perceber as informações e os sinais que são dados pelo atleta. E há que sincronizar-nos com essas informações. Todo o detalhe acaba por ser relevante. E como o Agassi dizia, nós não podemos pura e simplesmente debitar informação. Há que ajustar a informação, o conhecimento que nós temos, àquilo que é as necessidades e a receptividade do atleta. E isso consegue-se com um bom relacionamento. E, portanto, tendo uma postura consistente, uma postura humana adequada e tendo os pés muito bem assentes no chão, de que é de facto uma modalidade de um grau de dificuldade elevado e em que nós temos, enquanto no papel de treinadores, temos muita dificuldade em controlar o nosso próprio atleta e o fenómeno competitivo em si. Nós sabemos que o produto final, o resultado final de uma interação competitiva, nós não conseguimos controlar tudo, não é? Nós não conseguimos dominar tudo aquilo que vai passar, porque há também um atleta do outro lado que naturalmente terá também uma relação estabelecida com o outro treinador e, portanto, há aqui um certo degladiado de forças e que nos colocam os treinadores numa situação de alguma limitação naquilo que é o controle face ao resultado final. E, portanto, estabelecer uma boa relação, perceber onde é que nós podemos ser úteis e onde é que podemos fazer a diferença é o primeiro pilar para que possamos ter uma intervenção de sucesso no domínio do treinador. Visar o desenvolvimento das capacidades do atleta é outro aspecto essencial. Portanto, termos uma visão de desenvolvimento, de valor, de aprendizagem, de conhecimento e não em contraciclo com uma visão resultadista, em que caminhamos em cima dos resultados do atleta. Há que perceber as restrições e as implicações psicológicas da competição, naturalmente neste caso no ténis. Essas implicações são relevantes, mas o nosso papel não é ficarmos confinados a elas. É ajudarmos o nosso atleta, dotarmos o nosso atleta de maior capacidade de se ajustar e de se equilibrar face a essas vicissitudes da própria modalidade. E, portanto, uma das formas que é fundamental, uma das estratégias, uma das recomendações, um dos guidelines daquilo que é a atuação do treinador, é de facto visar a capacidade de desenvolver o próprio atleta, ou seja, melhorar o próprio atleta para que ele, com mais ferramentas, possa ambicionar a um rendimento mais elevado. The value is the people, it's not the infrastructure. You give it to the players. The players are very, very demanding. We take all their stress, all their emotions, and it's not only about good emotions. There are a lot of bad emotions that they go through and they put their emotions on us and we have to deal with that. It shows how much trust they have in you, so we have a huge responsibility. Whatever their potential is, because that's the key thing, not everyone is going to be number one in the world. We all know that, but we're not going to think this one is going to be this and not more, because we're going to be wrong. Our responsibility is to have everyone achieve what his potential is, and his potential or her potential, we don't know. Push them positively to be better, to improve, to go out of their comfort zone. I mean, just do your maximum in everything. Fantástico, uma intervenção sublime e que carregada de realismo. Portanto, o treinador não consegue definir aquilo que é o potencial do atleta, onde é que ele vai chegar. Por outro lado, ninguém consegue controlar se vai ser número 1, número 10, número 15, número 20, número 100. E, portanto, o foco, o tónico, a visão e o método de trabalho deve ser assente neste sentido de procurar contribuir para que esse talento se expresse da melhor forma,
através de um crescimento pessoal, de um crescimento atlético, de um crescimento esportivo, de um crescimento tenístico, e que isso se faça sentir naquilo que é as performances dos diferentes jogadores. Esse trabalho, como o Maratoglu afirmou, e muito bem, é um trabalho que conleva a que haja uma necessidade de perceber os estados de espírito, os estados emocionais, aquilo que é o impacto psicológico de uma modalidade com estas características, e o treinador tem que se conseguir adaptar, sincronizar com essa realidade e conseguir lidar com isso de uma forma produtiva, de uma forma que seja uma mais-valia. É um desafio tremendo lidar com a dimensão psicoemocional, sobretudo esta carga emocional que muitas vezes está associada a um desporto desta intensidade, desta vulnerabilidade humana, desta exposição que é o ténis, mas é de facto essencial que o treinador desenvolva estratégias, quer sejam como equipa de trabalho, quer seja através do seu autoconhecimento. O que é certo é que isso é de facto essencial. E, portanto, ter uma proposta de valor face aos seus atletas. O terceiro ponto, personalizar a intervenção face a diferentes atletas. Lá está, cada jogador é um jogador, cada jogador tem as suas próprias características, não há um jogador idêntico, totalmente semelhante noutro clube, noutra parte do mundo, e portanto há que fazer uma leitura muito assertiva, muito racional, muito lúcida e muito técnica daquilo que são as características do atleta que temos à nossa frente e intervir sobre as necessidades que esse atleta evidencia. Porque numa modalidade individual, onde nós tendemos a ter uma carga de treino e de trabalho elevada, se nós despersonalizamos, se nós standardizamos, começa a haver um desfazamento e um desligar do próprio atleta face àquilo que é o processo. E o processo é fundamental para sustentar a possibilidade de eventualmente atingir um determinado rendimento. E, portanto, nós nunca nos podemos desligar de que devemos evidenciar empatia face àquilo que é o papel do próprio atleta. Sermos capazes de nos colocar no lugar dele. E horas diárias a praticar, a repetir um gesto técnico, a tentar melhorar a frustração associada a esse processo. Tudo isso tem que ser considerado do ponto de vista psicológico e tem que nos levar a ter alguma sensibilidade na forma como como é o nosso projeto de valor. Se nos colocamos para ajudar, se colocamos de uma forma neutra ou de uma forma detratora. Whatever success I've had is being able to read people. I was able to understand there are no two people alike in the world. And if you can find out a lot about that person before you go into action, you have a chance to be successful. So I was able to read people. Imagine yelling at Agassi, no way. Courier, I beat him up. Jimmy Yerries, beat him up. Serena, I was afraid to say anything. She turned around and whacked me one. But I learned the idiosyncrasies of people and how to relate to them. Uma lenda da modalidade, Nick Bollettieri, palavras sábias, esta capacidade de perceber as diferenças de cada um deles, e até do ponto de vista do speech, do ponto de vista daquilo que é a relação que se estabelece, da forma como aborda o próprio atleta, acaba por ser relevante. E, portanto, quer do ponto de vista da comunicação, quer do ponto de vista da relação, quer do ponto de vista da intervenção técnica, há que perceber que o job do treinador é mapear aquilo que é o atleta, ajudá-lo a desenvolver um caminho, construir esse caminho e motivá-lo face à persecução desse caminho de uma forma não só oral, não só psicológica, no sentido mais subjetivo do termo, mas também com evidências práticas, com uma intervenção que seja sustentada com ações que se revistam de valor objetivo
e que fortaleçam aquilo que é o próprio atleta. Contribuir para uma boa relação com os encarregados de educação é um aspecto fundamental. É um ponto com o qual nos últimos anos tenho vindo a falar em diferentes fóruns sobre este tema. É, de facto, um desafio hoje em dia extraordinário, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista desportivo, conseguir juntar aqui as peças do puzzle para que todos possamos estar na mesma página e todos possamos construir uma intervenção melhor. Há, naturalmente, questões relacionadas com aquilo que é a inerência dos papéis. O treinador quer, naturalmente, executar da melhor forma aquilo que é o seu domínio de competência, aquilo que é o seu domínio de responsabilidade. Os pais o mesmo, portanto, querem ser melhores pais. A sociedade está, do ponto de vista generalizado, muito competitiva. As pessoas estão hiper investidas em fazer o seu melhor naquilo que são os desafios que assumem. E, por vezes, é perfeitamente natural, há uma confluência e há uma sobreposição de papéis. E, portanto, emerge com relativa facilidade a possibilidade de alguns conflitos mais perceptíveis, outros mais explícitos, face a esta questão. Os pais, e como nós vimos na matriz psicológica, muito recorrentemente, muitos deles não têm a melhor informação, o melhor conhecimento, o melhor entendimento da modalidade numa perspectiva global. Podem ter aqui e ali acesso a alguma informação relevante, terem algum conhecimento, algum entendimento, uma perspectiva global, uma modalidade tão desafiante como é o ténis, eu diria que por vezes faltam alguns capítulos do livro, não é? E portanto, isso muitas vezes dificulta a relação entre ambos, entre treinadores e encarregados de educação. Essas relações, para que se revistam de sucesso, passam elas provas por provações, por testes, por situações que emergem muitas vezes difíceis de predizer, que, se forem bem resolvidas, contribuem para uma aproximação e para um reforço desses lados, para uma maior identificação e para o estabelecimento de uma relação de mais confiança mútua entre a intervenção de ambos. Se, porventura, quando há situações mais críticas, digamos que há uma afetação mais emocional face à resolução dessas questões, quer por parte do treinador, quer por parte do encarregado de educação, a situação tende a agudizar-se e de maior difícil resolução. Por último, dizer que, reparem, qual é a missão do treinador? Ajudar aquela pessoa a ser o melhor jogador de ténis que ela consegue ser. E, portanto, nesse sentido, se nós não perdemos de vista que a nossa missão é ajudar aquele indivíduo, de facto, tentar manter uma relação aprazível e funcional com os encarregados de educação é naturalmente relevante. É extremamente difícil a um jovem conseguir enquadrar-se psico-emocionalmente com uma relação conflituosa entre um encarregado de educação e um treinador. E, portanto, o desafio é, para além de todas as vicissitudes que isso implica, fazer um esforço de desenvolvimento, um esforço de investimento, um esforço de dedicação a que consigamos desenvolver melhores abordagens para conseguir cativar os pais e ajudá-los também a perceber um bocadinho toda a envolvência daquilo que é a prática do ténis. Planear trabalho específico off-court, cada vez mais verificamos que o ténis é recorrente verificarmos que há um grande planeamento, uma grande volumetria de treino e de horas de repetição e repetição e repetição de pancadas, onde o trabalho é muito integrado, onde o trabalho muitas das vezes é muito orientado face ao estímulo competitivo, numa perspectiva de motivar o atleta. E, portanto, digamos que essa filosofia, essa perspectiva torna-se, se nós pensarmos a médio e longo prazo, um mês de treinos, um trimestre, um mesociclo, numa lógica de macrociclo acumulado, isso começa a tornar-se fustigante para aquilo que é a aderência do atleta ao processo. E, portanto, muitas das vezes o trabalho off-court, o planeamento do trabalho em especificidade, mais analítico, mais descontextualizado do campo, mas
relativo a domínios específicos, nomeadamente o trabalho psicológico, é uma estratégia que pode, de certa forma, reforçar aquilo que é o trabalho do campo. Porque se nós tivermos um modelo de trabalho que é muito cíclico, muito rotineiro, isso acaba por baixar os índices de envolvência e de aderência ao processo. O jovem praticante e até o adulto tende a ficar pouco surpreendido e pouco instigado a envolver-se com o processo. E, portanto, quer do ponto de vista daquilo que é as mais-valias para o processo no seu todo, quer do ponto de vista do trabalho mais em qualidade, este é um aspecto que é uma zona de oportunidade e desenvolvimento que me parece extraordinariamente relevante e que pode ser feito em equipa, sobretudo em equipa, porque hoje em dia, nesta especificação de domínios, de especificidade, mas também, naturalmente, de uma perspectiva individual. Trabalhar em equipa, fundamental, um aspecto essencial para o treinador, portanto, ser capaz de ter uma visão coletiva do trabalho, quer seja com o próprio atleta, como vamos ver a seguir, como também dos encarregados de educação que já falámos, como destes técnicos que hoje em dia dão corpo a uma proposta de equipe técnica e não tão só de um treinador que assume todas as pastas. Até porque quem conhece a realidade daquilo que é o trabalho do treinador já de si dentro do campo é um trabalho extremamente exigente. Se o treinador estiver envolvido com a execução técnica, com os feedbacks, muitas das vezes tem que ocorrer aquilo que são as incidências que estão a acontecer e isso muitas das vezes não lhe permite chegar no pós-treino a outros domínios que são relevantes e que precisam de ser trabalhados. E, portanto, esta visão de equipa é fundamental. Até num aspecto que é a modulação da própria motivação do próprio treinador. Se nós dividirmos, digamos que o peso por vários elementos, esse peso tende a ficar mais diluído. E, portanto, isso também permite, qualitativamente e quantitativamente, que o treinador consiga, de certa forma, manter um rendimento elevado sem muitas percas e sem estar muito exposto, digamos assim, a momentos episódicos ou situacionais de maior desgaste ou de maior fragilidade. Between the matches, you have to enjoy, go do this, buy this, or, enjoy your money, enjoy everything. I think that is very, very important. A coaching career can take plenty of twists and turns. It can involve working with many different players, all with their own unique personalities and approaches to the game. It's important to understand everybody's personality is different, and I think that the best, most successful coaches of individual athletes are ones that can be open-minded and understand there isn't a way for everybody. There's a multitude of ways to be successful, so you have to kind of dig deep to figure out and be creative the best way to do that with whoever the individual is. Every person is different, so you have to find the way, and I like that. I like to work with people, so that's why I don't know if that's why I'm successful, but I try to find a way to make them feel good, to improve their game and just to pump them up, and it's to be positive. Há algumas ideias já abordadas, já repisadas e que naturalmente confluem todas para uma perspectiva, realçar de facto esta ideia de que é importante gostar de trabalhar com pessoas e ter uma visão de mente aberta, de abertura, de conseguir de certa forma ajustarmos aquilo que é a nossa proposta de valor, aquilo que é os nossos métodos, o nosso conhecimento, àquilo que é o perfil específico da pessoa com a qual nós interagimos e, portanto, há que ter esta sensibilidade de perceber que temos que ter empatia e flexibilidade suficiente para conseguirmos interagir com outras pessoas, com outros domínios de conhecimento e com outras realidades que não a qual
aquela com a qual nós fizemos o nosso percurso. Portanto, isso acaba por ser fundamental. Posso dizer, por exemplo, a título de exemplo, hoje em dia, no ténis também, noutras realidades, há comitivas que chegam a ter 10, 20, 40, 50 elementos de estrutura técnica que intervenham com atletas. E, portanto, ser capaz de ter uma abordagem de trabalho em equipa em termos internos, em termos de estrutura técnica e em termos daquilo que são os agentes principais, no caso do ténis, sobretudo os atletas e os responsáveis por eles, encarregados de educação, e também outros agentes, é fundamental e é essencial para que se possa ter sucesso na modalidade. Focar o seu desenvolvimento contínuo ao longo da carreira, aqui entramos dentro daquilo que é a esfera do próprio treinador, aquilo que é a sua progressão, aquilo que é o seu desenvolvimento. Todos nós passamos por momentos em que estamos mais suscetíveis a aprender, a receber mensagens, a refletir e a construirmos naquilo que é a nossa identidade pessoal e a nossa identidade profissional. Todos passamos por momentos de alguma oscilação, de alguma dúvida nas carreiras, isso é perfeitamente razoável e realista. Agora, o que é fundamental é que nós nunca percamos a perspectiva de que temos sempre algo a aprender. Há sempre um atleta que nos desafia de uma forma que nós não estamos à espera. Há sempre um contexto que nós não conhecíamos. Há sempre uma circunstância que para nós é nova. E, portanto, se nós tivermos uma leitura e um posicionamento face à carreira, uma perspectiva aberta e experiencial, em contraciclo com uma perspectiva super redutora e fechada do resultado desportivo a todo o custo, naturalmente que esses resultados tornam-se mais naturais e chegam de uma forma mais sustentada. Se, por outro lado, baseamos na nossa experiência anterior, em alguma formação académica, em alguma formação a nível de formação profissional, e perdemos um bocadinho a perspectiva daquilo que é a abertura à reflexão e ao desenvolvimento contínuo, estamos, de facto, a criar razões para o nosso insucesso. Até porque, reparem, falar de jovens praticantes, hoje em dia é completamente diferente de há 10, 15, 20 anos atrás. Os jovens de hoje são diferentes, forçosamente, dos jovens de antes, serão diferentes dos do futuro. Hoje em dia estamos muito, muito condicionados, por exemplo, pela influência das redes sociais, que, de facto, onde prolifera muita informação altamente discutível e em muitos casos completamente falsa, e que muitas das vezes influencia e condiciona o pensar, o entendimento, o enquadramento do próprio atleta, e portanto as tendências atuais são também diferentes, os jovens são diferentes, os desafios são diferentes, a sociedade é diferente, e portanto nós também temos que ter esta perspectiva. Ter a capacidade de se autoavaliar periodicamente naquilo que é o seu modelo de intervenção, portanto aqui numa perspectiva mais técnica também, ou seja, a operacionalização, uma visão de sustentação anterior e agora uma visão mais daquilo que é a intervenção diária, a operacionalização de exercícios, a relação treinador-atleta, a relação com encarregados de educação, o desenvolvimento de trabalho em equipa, perceber o que é que estamos a fazer, o que é que estamos a concretizar com relativa comodidade e com relativo sucesso, e aquilo que são oportunidades de nós melhorarmos a nossa intervenção. E, portanto, uma das ferramentas que o treinador tem não é só avaliar o atleta, é avaliar-se ele próprio, aquilo que é o trabalho que está a fazer crescer a sua intervenção, melhorá-la, afiná-la, desenvolvê-la. É isso que torna maravilhoso o trabalho do treinador. É a sua capacidade de também poder crescer para além daquilo que é os resultados que acontecem diariamente, quer a nível daquilo que é o desenvolvimento do atleta, quer a nível daquilo que é depois o rendimento do próprio atleta. E, portanto, nós desenvolvemos também de uma forma cumulativa, nós aprendemos também por aquilo que vamos testando e aquilo que vamos identificando. E, por vezes, um passo ao lado é a projeção do passo em frente que vamos dar mais à frente. E, portanto, este é um aspecto também essencial. Am I doing
everything I can to improve my players? Is there something I don't do and I could do? Second question, is there something I can do different to improve my players? Third question, how can I progress as a tennis coach? Where can I be better? Uma visão excelente, portanto, fica aqui uma dica de um possível exercício de autorreflexão e de autodesenvolvimento. E reparem, permitam-me aqui enfatizar o relevo desta prática, daquilo que é aquilo que nós podemos fazer por nós próprios, em detrimento de sistematicamente nos deixarmos condicionar por o paradigma social daquilo que é o treinador só é bom se tiver resultados, os resultados que eu tenho é que me definem. Não. O que define é a minha capacidade de trabalho, o meu conhecimento, a minha qualidade e a forma como eu intencionalmente procuro gerar valor e procuro acrescentar valor ao processo. E, de facto, em vez de, muitas das vezes, nos deixarmos normatizar pelo marasmo onde estamos inseridos, nós devemos procurar ser os persecutores daquilo que deve ser uma forma de trabalhar para além daquilo que são as vistas mais curtas. E, portanto, eu penso que há uma grande oportunidade de desenvolvimento de uma forma generalizada de procurarmos ter mais e melhores treinadores e de podermos trabalhar com mais paixão, com mais qualidade, com mais envolvência com o nosso dia-a-dia, procurando criar e criar as condições para que os resultados aconteçam também assentes naquilo que é o nosso estímulo face ao processo. Visar o desportivismo e a dimensão humana, um aspecto essencial, a formação ética, a formação pessoal do atleta deve estar sempre presente, é algo essencial, é algo que é um aspecto claramente daquilo que é a minha experiência no terreno, pode e deve ser melhorado de uma forma bastante significativa. Nós sabemos que o ténis mexe muito com emoções, com relações, a repisar de colegas que competem connosco há vários anos. Tudo isso, as justificativas para falharmos devem ser precisamente as justificativas que nos devem desafiar a que nós possamos agir da forma correta. E a forma correta é perceber que somos todos colegas, as pessoas que constroem este desporto e os outros desportos, é pegarmos nos bons exemplos e é termos uma visão edificante da modalidade, ensinarmos os atletas a perder, a ganhar, a se reposicionarem face àquilo que vão sendo as experiências que vão tendo e que não nos deixemos levar por rivalidades estéreis, por conflitos completamente desnecessários, vazios e que em nada contribuem para aquilo que é uma forma de estar saudável e produtiva, porque no final do dia, treinadores, encarregados de educação, pais, árbitros, agentes dos diferentes organismos, das diferentes associações, dos diferentes clubes, aquilo que querem é sentir-se bem com eles próprios e ter uma experiência feliz. E, portanto, isso também parte um bocadinho da nossa atitude e da forma como nós encaramos as situações e a forma como nós nos posicionamos. E, portanto, há que refletir também sobre essa questão. 16 years ago. He passed away the year before you won your first slam at Wimbledon, obviously. What do you think he would have thought to see you here now with 20 Grand Slams? It's okay. I'm sorry. I hope he would be proud. I guess he didn't want me to be a wasted talent, so I guess it was somewhat of a wake-up call for me when he passed away, and I really started to train hard. Is there anything you'd like to say about him in context of where you're at in your life right now? I think what I would like to say is that I've been incredibly fortunate to having had the right people at the right time. Roger Federer a falar da relação com o seu treinador anterior, malogrado. Aqui é de facto percebermos que
quando nos relacionamos com os nossos atletas, por vezes já há momentos menos positivos nas relações, sejam profissionais, sejam pessoais. Isso não deve condicionar e ser, digamos que, o momento alto de todo um bom trabalho que se fez. As relações passam por períodos mais conturbados, e quando há esta intensidade emocional que o ténis despoleta, é natural que por vezes as emoções estejam à flor da pele. Temos que aprender a conviver com isso. Temos que aprender a conviver com o insucesso. Temos que aprender a conviver com o sucesso dos outros. Temos que aprender a conviver com as nossas fragilidades. E percebermos que, acima de tudo, somos seres humanos. E a dimensão humana é fundamental. E, portanto, nós temos a oportunidade de marcar a nossa vida de uma forma positiva, com uma boa relação, e temos a oportunidade de marcar a vida do outro com essa boa relação, com a boa energia que também nos é passada do outro lado. E, portanto, há que considerar muito bem, antes de partirmos muitas das vezes para questões completamente estéreis, que podemos fazer o bem e podemos marcar a vida dos outros, e que eu posso não ser o treinador do número 1 mundial do ATP, mas posso ser um excelente treinador de sub-14, de sub-16, de sub-18 ou de formação. O que interessa é fazer bem o meu papel e não viver em cima daquilo que são as minhas frustrações pessoais ou aquilo que possa ser um momento menos bom que possa acontecer. Finalmente, do ponto de vista psicológico, um dos pontos-chave, eu diria, é a preparação da competição. Ou seja, o treinador é algo que, naturalmente, que contribui para uma evocação psicológica relevante, tanto a assédio pré-competitivo, o stress pré-competitivo, a gestão das emoções em competição, e uma das formas de intervir que está dentro daquilo que é a esfera de intervenção do treinador é preparar a competição, ou seja, tentar ajudar o atleta a preparar-se da melhor maneira. Isso passa por exemplo, mecanismos de pré-competitivos, passa por estudar os possíveis adversários e trabalhar estratégias que permitam, de uma forma prática, objetiva, concreta, ajudar, digamos que, o atleta a lidar com os problemas e os desafios que lhe vão surgir. E, portanto, essa é uma das possibilidades. Depois também avaliar as competições, ou seja, avaliar aquilo que aconteceu, perceber as incidências, o que podia ter sido, o que podia ter corrido melhor, aquilo que correu bem, aquilo que correu menos bem, e, de certa forma, a competição A projetar a competição B. A competição B ser a preparação da C. E, portanto, nesta lógica contínua, é possível fazer um trabalho de muito valor por parte dos treinadores e que é muito útil para os atletas. E, portanto, ao nível daquilo que é a preparação da competição, eu acho que, quer no pré, quer na exploração daquilo que decorre através do pós, eu acho que é possível fazer uma intervenção psicológica de grande qualidade por parte dos treinadores. Don't think that it's not possible. You're still in the match. You're gonna serve. We're gonna play. But what do you feel? What do you think? Give me something concrete. Give me something. Okay. No. You will not try. Hey, listen to me. Listen to me. We're gonna find a solution. Give me one goal on the serve. On the serve, only kick and in her body. 2 options, end of the story. You don't serve in the forehand anymore. Alright? This is for the serve. Body or kick. On the return, all the return in the middle, and then you play. You play in the backhand. A lot of balls in the backhand. Okay? Dasha, listen to me. This match is not finished yet. If you think it's finished, we change the job, you and me. You understand what I mean? I don't want to change the job. I want to stay here, I want to win this title with you. And we're going to do it, okay? Because you're going to play every point the same way. The same way. You did it against Cornet. You can do this. Prove to yourself that you can fight until the end. Stop to think that you can maybe lose, blah, blah, blah. This is only blah, blah, blah. In the point, mentally. All right? This is the challenge of your young career. Now, watch the scores. Watch the situation. Do it!
You will kill me. Huh? You were so great. Este é um dos aspectos, é uma das condições da prática do ténis essenciais que torna a modalidade extremamente desafiante, nomeadamente do ponto de vista psicológico. Os treinadores, assistimos aqui a um processo de coaching dentro daquilo que é o espaço competitivo. Os treinadores estão impossibilitados de o fazer e, portanto, este quadro de desregulação emocional é algo que é, eu diria que fim de semana após fim de semana, é algo que tende a acontecer um pouco por todo o país, por todos os torneios, sobretudo nos escalões de formação. E que naturalmente tem um grande impacto e tem uma grande repercussão. Portanto, e esta polémica que se cria à volta do coaching, naturalmente que, se fosse possível, os treinadores intervirem mais diretamente e poderem ter um time-out, terem um intervalo, como em inúmeras modalidades isso acontece, isso iria, seguramente, influenciar o resultado final de muitos jogos, de muitas competições. Infelizmente, esse aspecto não se verifica e, portanto, os treinadores vivem nesta dicotomia de ter uma certa vontade de querer ajudar e, simultaneamente, não o poderem fazer do ponto de vista daquilo que são as regras oficiais. E, portanto, qual é o posicionamento aqui que pode ser mais correto? É um posicionamento em que isto é trabalhado fora do momento competitivo, no sentido de ajudar o atleta a que ele aprenda a gerir todos estes momentos de tensão. E, portanto, esse trabalho deve ser projetado fora. Treinador, eventualmente o especialista em psicologia poderá ser também uma grande mais-valia nestes processos, mas há que perceber que o treinador, quanto mais o atleta avança na idade, mais difícil se torna processos de coaching em cima do acontecimento sem a devida preparação. Às vezes tornam-se contraproducentes. E, portanto, eu diria que a melhor resolução a esta questão é considerá-la de uma forma séria, eventualmente recorrendo a especialistas que percebam a modalidade e que percebam daquilo que é a dimensão psicológica, trabalhando soluções, trabalhando estratégias para intervir sobre isto, mais do que muitas vezes desconsiderar e no calor das emoções e depois vemos por vezes aquele treinador tipo PlayStation, faz assim, faz assado, o atleta depois tenta fazer o que o treinador diz e depois aquilo não sai, portanto, acaba por ser altamente contraproducente, quer no momento, quer para o desenvolvimento do atleta, porque, reparem, pode haver aqui um pequeno detalhe ou outro que muitas vezes possa eventualmente ser passível de, com uma troca de olhares, com um pormenor, poder contribuir para uma melhoria circunscrita no momento. Mas, de um modo geral, é impossível, se nós temos uma demanda que é autorregulatória, nós trabalharmos sempre numa dependência externa e esperar que o atleta, quando chega a um nível mais elevado, onde de facto tem que estar por conta própria, ele consiga render sendo treinado para estar dependente do treinador. Portanto, esta é uma questão que merece muita consideração por parte dos treinadores. Bem, terminamos. Algumas recomendações de aspectos fundamentais para o exercício da profissão de treinador no domínio psicológico. Deixo-vos aqui os meus contactos, o correio eletrónico. Se tiverem alguma questão, alguma sugestão, algum comentário, naturalmente que possa ser útil e que eu também possa depois responder, terei todo o gosto em poder interagir convosco. Um resto de um bom trabalho e de um bom dia. Muito obrigado.